Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Ti. Seja tudo para a glória de Deus, não só do Espírito Santo, glorificado no nome de Jesus. Essa palavra do livro de Salmos 1, nós estaremos lendo, nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Essa palavra de Deus nos concedeu lá um monte, lá na várzea. E ali Deus já começou a falar algo, e Deus sempre acrescenta, porque é um renovo na palavra de Deus. A cada dia, assim como o mundo tem se renovado, Deus também tem renovado as coisas dele, para que nós possamos estar atentos às coisas que estão acontecendo no mundo afora. Porque Deus está nos dando a direção para que nós não venhamos a entrar em engano ou aceitar coisas que são oferecidas, mas que saem totalmente da direção e não é a promessa de Deus. Não é o que Deus tem pedido, não é o que Deus tem direcionado. Amém? Glórias ao nosso Deus, Senhor de todos. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como uma moinha que o vento espalha. Pelos que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá, dos ímpios perecerá. Amém. Esse salmo nós já lemos várias vezes, você já tem lido na Bíblia várias vezes, mas podemos observar que quanto mais esse salmo também, de número 1 para nossas vidas, mais ele sendo entronizado dentro de nós, vai ser melhor para a gente ter com que se decidir pelo que há de bom e pelo que não há, pelo que parece ser bom e aquilo que não é bom, só parece, mas não é bom. E a Bíblia vai nos dizendo, dando umas direções para a gente entender, até nas comparações, o que é melhor para nós e qual é a boa e perfeita vontade de Deus para nós. Aleluia. Aleluia. Deus fala que aquele que busca o seu reino, a tua direção, ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado porque nessa caminhada, ainda que seja difícil, o final vai ser um final de grande vitória. O final vai ser algo tão esplendoroso que nossos olhos nunca terão visto na terra, nem no nosso pensamento, e nem no nosso coração e nosso sentimento, não teria chegado o que ele vai nos mostrar. Por isso ele fala que é bem-aventurado. Por quê? Deus é tão tremendo que na sua palavra aqui, como fala, que não ande segundo o conselho dos ímpios. Aleluia. O que está se referindo? Deus está se referindo a essa palavra nos revelada, o ímpio como aquele que não tem entendimento de quem Deus é. Aquele que não tem a direção que Deus tem. Ele é diferente, ele não tem nada dessa direção que provém de Deus. Então fala, para a gente não ouvir esses conselhos. Não é o conselho que Deus vai falar, se o ímpio falar que Deus que Jesus é Senhor e Salvador, está certo, mas ele está se referindo àquele que não tem nada a ver com a direção de Deus. Como a gente conhece muitas pessoas no mundo afora que não tem a direção de Deus. A direção dele é ímpia porque não crê em Deus, não crê em Jesus como seu Senhor. É por isso. Então nós vemos que esses conselhos têm o quê? Não aceitar por causa de quê? Porque os conselhos podem vir contrário. Porque a direção de Deus, quando vem conselho, ele vem conselho sábio. O conselho que vem da parte de Deus, quando a pessoa que é de Deus, os conselhos vai glorificar quem? A Deus. Por quê? Porque Deus primeiro, ele fala que nós devemos trazer em primeiro lugar o quê? A comunhão, devemos trazer a união. Isso tudo provém da perfeita vontade de Deus, trazer o que é bom para o nome dele ser glorificado e para que as coisas glorifiquem o nome dele.
Muitas das vezes o ímpio, como é citado na Bíblia, que é aquele que não tem a direção, aquele que não tem o conhecimento, muitas das vezes ele vai te vir conselhos que às vezes parecem ser até bom. O problema é o final do resultado desse conselho. O outro problema é se parecer ser bom, mas Deus não está concordando com aquilo que foi falado. Nós sabemos que às vezes o conselho de quem está na direção já não é muito bom, imagina o ímpio. Mas aqui Deus estava comparando o quê? Ímpio. Aquele que é e aquele que não é. Porque o ímpio não é, e aqueles que são de Deus são. Então a gente vê que é uma comparação. Por quê? Nem se detém no caminho dos pecadores. O que é deter no caminho dos pecadores? É você ficar preso àquilo ali. Às vezes você passa lá no caminho, você sai de fininho e vai embora. Se deter, você parar ali. Você vê que ali é algo que não tem nada a ver com as coisas de dentro, de Deus, os pecados, todos de várias formas, e você se deter, você parar ali e se sentir bem naquele lugar. Deus fala para que tu não fica, por quê? Porque você pode ser contaminado, você pode acabar fazendo parte daquilo que está acontecendo ali, então não se detém não. Ou seja, passou, mas sai, vai embora. Não fica parado ali. Aleluia. E nem se senta a roda dos esclarecedores. Por quê? Os esclarecedores vão falar de Deus para você. Os esclarecedores vão glorificar a Deus. Você fala que a gente ouve que de Deus ninguém se escarnece. Não é verdade? Mas tem gente que escarnece de Deus, paga o preço e escarnece. Tem pessoas que tu vai parar naquela roda, tu vai falar de Deus, eles vão desdenhar de você. Eles vão até escarnecer do que você está falando. Então aqui fala da mesma forma que nós não devemos se assentar, né? Porque sentar você já está no lugar, já você não ouve o desvio, aleluia. Você não se deteve, você se deteve àquele momento, aquilo que estava acontecendo, porque você até sentou. Ou seja, você ficou de acordo com o que estava acontecendo. Vocês estão sentados aqui, vocês estão de acordo com o que está sendo pregado pela palavra de Deus. Se vocês não estivessem de acordo, vocês estariam aí? Não estariam aí. Assim é como se senta na roda dos pecadores, tu não ouve nada que serva. Nada ali vai glorificar a Deus. É o contrário, tu vai começar a ouvir coisas que vai vir na tua mente que pode até te contaminar. Porque quando muito dá ouvido, se contamina. Nós temos que ter o certo cuidado, aleluia. Aí Deus fala, antes tenha um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é a palavra do Senhor? É o que o Senhor tem ensinado pela sua palavra, aleluia. Quando Deus fala, entra no teu quarto particular, conversa com Deus. Por mais que Deus não te responda ali na hora, e às vezes Ele responde, mas Deus está ouvindo o que tu está conversando com Ele. Deus está dando valor ao que você está falando com Ele. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Deus, Ele está atento ao que tu está falando com Ele. Então nós temos que observar que quando meditar, é a gente nunca esquecer. A gente tem que meditar no que a gente ouve dentro da igreja, no que a gente lê na palavra. Às vezes no testemunho que a gente ouve, a gente tem que meditar, tem que se direcionar e começar a observar aquilo, analisar tudo aquilo que está sendo feito. Deus nos dá a capacidade de analisar, mas analisar sem sabedoria é a pior coisa que tem, porque nós vamos errar. O que é para analisar certo, a gente acaba analisando errado. E o que é para analisar certo, a gente acaba, o errado acaba analisando como se fosse certo. Mas a palavra de Deus tem nos dado sabedoria e tem nos alertado a respeito de todas as coisas. Porque Deus fala, e ainda pega um exemplo quando Ele fala, antes de ter o prazer, Deus falou, olha, em vez de ficar se assentando na roda dos escarnecedores, dos pecadores, se deter no caminho dos ímpios, Ele fala, antes tem prazer na lei do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem prazer na lei do Senhor. Ou seja, a gente tem que ter prazer na direção que Deus tem nos dado. O que Deus tem ensinado pela tua palavra, nós temos que ter o prazer de ter. Quando a gente tem prazer, a gente não gosta. Quando tem prazer, tem gente que tem o prazer de ganhar um presente. Tem certo tipo de prazer que poderia se complementar e não é bom. Então, o que é bom, o prazer não fala que é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Então, a palavra de Deus para a nossa vida tem que ser bom. A gente tem que ter esse prazer de ter a palavra de Deus na nossa vida.
de ter o prazer de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, o prazer de estar em comunhão com as coisas de Deus para nossas vidas. Aleluias. Aí diz o 3, será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Sabemos que uma planta, para subsistir, tem que ter água. Sem água não vai ver tanto uma planta, se comparar um ser humano também, vai viver um pouco, depois morre, porque falta a água. Nós estamos falando da água natural, nós estamos falando da água que jorra do trono de Deus para a eternidade. Mas a água natural, o ser humano precisa. Aleluia. E aqui nós vemos o que diz, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria. Presta bem atenção, aleluia. Observa que essa palavra me chamou a atenção. Ao qual dá seu fruto na estação própria. Ou seja, se nós estamos plantados junto ao ribeiro, está falando da árvore, e fala de nós como o prazer da lei do Senhor na nossa vida, nós temos algo positivo na nossa vida que faz mudanças na nossa vida. A árvore plantada junto ao ribeiro, ela recebe o que é necessário para o dia próprio. Ela dá o seu fruto. A nossa vida é assim. Vai ter o tempo certo, começa a dar os frutos. Vai começar a dar. Já deu alguns, mas a árvore dá fruto só uma vez? Dá várias vezes. Assim são as nossas vidas diante de Deus. Você não dá fruto só uma vez quando vai no hospital e o fruto. Não, porque vai dar, de novo vai dar. Mas por que temos que estar, por que a árvore boa, está plantada ali do lado do ribeiro e ela está sempre recebendo do que é necessário para ela continuar a produzir o que é necessário ao seu tempo? Para nós produzir o que é necessário ao nosso tempo, para a glória de Deus, nós temos que estar firmados na verdade. Nós temos que estar aqui preso ou detido à palavra de Deus, à direção de Deus. Por isso que ele fala, não se detém nisso, não se assenta isso e aquilo. Por quê? Porque os frutos que Deus tem para dar através da nossa vida são frutos bons. Aleluia. E aí aquela árvore sempre vai dar fruto. Ela vai pegar sol, ela vai pegar chuva, são tribulação, acontece muito tribulação, momentos difíceis, e isso vai passar, aí ela vai pegar o sol, nós vamos encarar a enfermidade, nós vamos encarar isso, um bocado de coisa, mas você está plantado, você está firmado, aonde tu tem tudo para que aconteça na tua vida, segundo o que você está recebendo de quem? De Deus. Aleluia. Ela podia passar pelo que for, mas o que ela precisava estava recebendo do rio, que era a água para mantê-la. E o que nos mantém de pé é Deus. Aquela árvore também vai chegar um tempo que ela vai perecer, não vai? Mas ela deixou frutos. Então ela deixou algo que do que ela deixou, aquilo vai produzir outras coisas, vai continuar. Jesus veio. Tu vê que ele pereceu, voltou para o Pai, mas tudo que ele deixou aqui como semente e como frutos que foi dado, serviu para outros continuar e chegar até a gente. Essa bênção, o que era bom. Os nossos frutos é para benefício, porque se fosse para malefício, e muita gente dá frutos para malefício, esses frutos não são bons. Por isso que a árvore conhece pelo seu frutos. Aleluias. Glória a Deus. Diz mais assim, aleluias. E cujas folhas não caem, estação própria, cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Aleluia, glória a Deus. Está falando da prosperidade, não falou que não vai passar por ventania, por temporal, por sol quente, não falou que ela não vai passar, mas ela vai prosperar. Por quê? Porque ela está ao lugar, o que ela tem, o que ela precisa estar ali. Quando nós estamos firmados no Senhor, na verdade, o que nós precisamos, seja qualquer tempo, está ali. E é o que nós estamos recebendo de Deus, porque nós precisamos disso. Aleluia. Para fazer também a diferença e para prevalecer até o final. Aleluia. O 4 diz assim: os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. É tão interessante que Deus mostra logo a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Por isso,
É por isso que ele nos alerta a respeito de certas coisas. Há a diferença, não tem como não haver, senão seria tudo a mesma coisa. E na presença de Deus há uma grande diferença de quem não está na presença de Deus. A presença de Deus, ela na nossa vida, ela muda a nossa vida na nossa caminhada. Porque ela pode começar a mudar na caminhada. Se você desviar, como é que ela vai mudar a tua vida? Vai voltar ao que era antes. Então nós temos que observar, porque nós não temos que se preocupar com o ímpio na questão do que ele tem, do que ele conquista, se ele está melhor do que com a gente, se ele está isso, se ele está aqui. Nós temos que se preocupar com o que Deus falou conosco. Amém? O que ele tem falado conosco. Isso nós temos que se preocupar. Aleluias. Diz mais. Ainda diz mais, vai haver tempo para todas as coisas, vai haver um tempo que, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Juízo é o quê? É como se um juiz vai chegar a determinar, está. Ele bate o martelo e diz, está encerrada a causa, já foi determinado e acabou. É o juízo, foi determinado aquilo vai se cumprir. Deus fala que vai chegar um tempo que vai se cumprir. Os ímpios não vão naquele dia se estiver na mesma posição de ímpios. Se eles se converterem, eles receberão. Se o justo passar a ser ímpio, vai perder o que ele tinha tanto direito na vida dele. Nós vemos que tem muitos justos que perdem. E alguns ímpios que no final não conseguem. Mas alguém sabe o dia de amanhã? Ninguém sabe. Nem o ímpio e nem o que é o ímpio, que não é ímpio. Nós não sabemos. Aleluias. Vê com a nossa irmã querida, amável, o que aconteceu com Deus. Deus assim quis, assim Deus fez. A nossa vida está nas mãos de Deus. O dia que Ele quiser, ou o dia que Ele quiser manter, Ele vai fazer. Importante que nós estamos com Ele e Ele está conosco. Aleluias. Diz mais, assim, vocês, não, 5, pelo que os ímpios não substituirão no juízo, vírgula, segunda parte, nem os pecadores na congregação dos justos. Aleluias. Presta bem atenção. O que ele está falando? Que não vai haver uma congregação de justos e ímpios juntos, vai haver uma separação. Por enquanto você pode ter justo com injusto, não tem? Acontece nas igrejas, nos lugares justos e injustos, né? Mas ele fala prevalecer, não vai. Pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, vai haver uma separação. Aleluia. Quem é para lá e quem é para cá. Não vai haver. Aleluia. Na congregação dos justos. Por quê? O 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você vê, quando Deus fala, é tão interessante. O caminho do justo vai prevalecer. Porque esse caminho do justo é a direção que Deus tem nos dado através do seu Filho, com justiça, né? E aqueles que o seguiram antes de Jesus vir para a terra e ter voltado para o Pai. Porque antes aconteceu tantas coisas lá no início, em Gênesis, e foi acontecendo certas coisas, Jesus estava com o Pai. Depois que ele veio, então eles foram salvos pela lei, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Amém? Então nós vemos que diz que não pelo que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, Deus está mostrando. Se nós andarmos em um caminho, existem vários caminhos. Existe a porta larga, tu pode ir qualquer caminho, vai chegar nela. Qualquer caminho vai chegar. Menos o caminho da salvação. Que a porta lá é estreita. E só tem um caminho que direciona, que é através de quem? Jesus Cristo. Aqui afirma que não vai, muita gente. Aí a pessoa, mas eu não creio, não tem problema. Mas eu creio. Tá bom. Tá ótimo para quem crê. Porque quem crê segue. Quem crê confia. Quem crê acredita, na verdade. Quem não crê está disposto no caminho, a verdade da vida, e está o caminho do mundo, a porta larga. Acreditando ou não, o resultado vai ser só um. E vem de quem? De Deus. Porque a palavra dele não volta vazia. Isso nós temos que estar alerta.
muito alerta. Aleluias. Por quê? Porque sobre nós, ao derredor, está acontecendo muitas coisas para tentar nos tirar daquele que está bem próximo de nós, que está em nossa volta, a ação de Deus, do Espírito Santo à nossa volta. Se conseguir tirar você daqui e jogar para o que está ao redor, você fica exposto a quem? Ao mundo. Se tu sair daquele que está do teu lado, eu estou aqui do lado do público. Se eu for lá para a rua, eu já sei em todo lugar tem mais proteção, né? Porque ele passa carro, passa moto. Isso é a presença de Deus. Se a gente sair daquele que está conosco, que está do nosso lado, a gente ficar olhando para o lado daquele que está ao redor de nossas vidas, ele vai nos estragar. E a ação maligna do inimigo tirar você da graça, da promessa de Deus nas nossas vidas. Aleluias! Mas Deus, com seu infinito amor, tem nos preparado para ser mais do que vencedores. Pelo nome santo de Jesus Cristo, porque a nossa vitória vem dele e não provém de nós. Aleluia. Por isso glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor por esse momento sublime, tão precioso da nossa vida, Pai. Senhor Deus, queremos te bendizer, te enaltecer, agradecer pelo ensinamento, por nos permitir te adorar, te louvar, poder chegar aí a ti com oração, com clamor, Deus, não só pelas nossas vidas, mas pela vida, meu Pai, dos nossos, do povo, da nação, Pai, espalhado na face da terra. Queremos te enaltecer, Deus, meu Pai. Queremos reconhecer a cada dia mais e mais os teus grandes feitos. Queremos ser testemunhos vivos, Pai, para contar as tuas grandes coisas, ao qual o Senhor tem feito, já fez e continua fazendo, Pai. Dá o testemunho da tua verdade, Deus. Por isso, Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, somos gratos a Ti. De tudo isso, Pai, de todas as vitórias, nós nos sentimos honrados sempre, Pai. Mas a glória é do Senhor. A glória é do Senhor. E sempre será do Senhor. Glorificado, bendito é o teu nome. E assim seja, Pai. Continua, Deus, conosco durante essa semana e cada semana que está por vir, Deus. Pois o Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. Tu és o nosso lugar seguro, o nosso baluarte, Deus. Continua, Deus, meu Pai, liberando virtude sobre todo e qualquer tipo de mal na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida natural, que possa parar, Deus, essa obra que Tu tens com cada um de nós, Pai. Por isso, Deus, nos envolva no Teu manto, Pai. Debaixo das Tuas asas, Deus, estamos guardados e seguros. Seja tudo para a Tua glória, em nome de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glorifica Ele com as palmas, glorificado, bendito ao Senhor, receba, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos leva de volta guardado, seguro, Deus toca naqueles que vão assistir, naqueles que vão ouvir, Pai, com o poder da Tua palavra, liberta, transforma, levanta, fortalece pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. E meu Deus, meu Pai, que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, que aguardamos a vinda do Cordeiro de Deus. E todo aquele que está de acordo fortemente comigo, amém. Glorifica mais uma vez, glorificado o Senhor da glória. Aleluia. Amém. Glória a Deus.